20 e 21, caiu o número de prefeitas eleitas no Paraná em relação às últimas eleições. O percentual de mulheres que vão comandar municípios representa apenas 9%, um dos menores índices do país. Nas eleições deste ano, somente 36 prefeitas foram eleitas no primeiro turno do Paraná. Isso representa 9% dos 399 municípios do estado, aliás, dos 396 que já definiram a disputa em primeiro turno. A gente lembra que tem cidades que vão levar essa disputa para o dia 27. Ou seja, 91% dos municípios aqui do Paraná vão ter um gestor a partir do próximo ano. Em 2020, 40 mulheres foram eleitas em todo o estado, ou seja, mesmo que pequena, ocorreu uma queda nessa quantidade de representantes femininas nas gestões. Outras 3 cidades ainda terão segundo turno, mas mesmo que 3 mulheres sejam eleitas, ainda assim o total de prefeitas no Paraná vai ser menor do que na última eleição. O índice de 9% registrado no Paraná também é o 6º menor do país, atrás apenas do Espírito Santo, que teve um percentual de 2,6% de prefeituras ocupadas por mulheres, do Acre, de Rondônia, do Rio Grande do Sul e também de Minas Gerais. Geisa Franco, que é pesquisadora de ciência política e de gênero da Universidade Federal do Paraná, comentou alguns fatores que podem ter impactado neste resultado. Como a gente trata de uma eleição majoritária, as barreiras para a entrada das mulheres, elas tendem a ser maiores, porque a gente fala de uma campanha que geralmente é muito mais cara, e além disso, assim, apesar da gente ter um número menor de mulheres eleitas, né, para as prefeituras, a gente observa um fenômeno que existem mais mulheres que concorrem como vices. E isso é uma estratégia até que os partidos adotam para colocar essa questão de inclusão das mulheres na política. E também eu acho que essa questão mesmo da dificuldade das mulheres, elas conciliarem essa vida política com a vida pessoal. Então a gente discute muito essa questão da dupla, ou às vezes tripla jornada de trabalho, que dificulta um pouco essa atuação. Para campanhas proporcionais é um pouco mais fácil, porque é uma campanha que exige um recurso menor. E é uma campanha que elas conseguem conciliar mais até as agendas que elas acham importantes. Júlia Fontes, doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná, reforçou que a sociedade como um todo precisa participar mais da discussão sobre a participação feminina. Fundamental é garantir que essa legislação que já existe seja cumprida. Então, coibir casos, por exemplo, como os de candidaturas laranja, né, de mulheres que não são de fato candidatas, mas são colocadas lá só para cumprir a cota. Então, isso é uma coisa que a gente precisa enfrentar para poder avançar nesse debate. E, em segundo lugar, isso precisa ser uma questão discutida na sociedade como um todo, né? Então, os eleitores precisam ter isso em mente na hora de fazer a sua escolha, na hora de votar. Então, eu acho que isso é um processo que a gente precisa avançar muito, de discutir esses assuntos na sociedade, tratar isso como uma questão importante mesmo. A política não está isolada do resto da sociedade. Então, enquanto a gente tiver uma sociedade com profundas desigualdades de gênero e outras desigualdades também, isso vai se refletir, né, nos cargos eletivos. Então, se a gente combater essa desigualdade na sociedade também, isso dialoga com esse combate à desigualdade nos espaços de poder. Então, são duas coisas relacionadas que a gente precisa enfrentar. O índice de 9% de mulheres eleitas para prefeituras no Paraná também é inferior à média nacional, que ficou em 15%. Isso representa um total de 720 mulheres eleitas para prefeituras em todo o Brasil. Houve um crescimento de 2,9 pontos percentuais em relação à eleição de 2020, quando 12,1% dos eleitos para prefeituras eram mulheres. Isso só prova que as cotas não resolvem. Não resolvem. Você tem um avanço da cobrança das cotas femininas, de negros, enfim, as caixinhas todas que eles dividem a sociedade nas academias, e você não tem uma solução do problema. Veja, essa solução das cotas veio da academia. Doutoras, com todo respeito, não deu certo. Vocês estão analisando isso agora. E vamos lá, tá? Teve uma redução agora no número de prefeitas eleitas. As pessoas escolheram. Haviam candidatas, por algum motivo, né, em boa parte das cidades, elas não foram eleitas. Agora, por outro lado, você pega as maiores cidades do estado, você tem mulheres competindo de igual para igual. Curitiba, Ponta Grossa, 2 mulheres, Londrina, uma mulher na disputa, e assim por diante. Nós olhamos para a Câmara de Curitiba, nós vemos ali a maior bancada feminina da história. Então, nós temos que ter cuidado também, Pedroso, com essas manchetes que causam o caos. E quando você vai olhar no detalhe, não é bem assim a história. Não é bem assim,
E na prática a gente percebe que muito pelo contrário. Acho que a gente tem que separar as coisas. É inegável que existe preconceito racial na sociedade. É inegável que existe diferença de tratamento em questões de gênero na sociedade. Isso é inegável. Qualquer pessoa que consegue enxergar percebe isso. Agora, a solução, né, o diagnóstico existe. Agora, o problema é o que eles estão receitando para corrigir. Eles entendem que o que precisa, Marco, é mais Estado, é mais peso legal, é mais dinheiro público. Não é nada disso. O que tem que possibilitar, inclusive, é mais liberdade, mais flexibilidade para as pessoas disputarem. Vamos lá. O próprio sistema partidário talvez seja uma barreira. Não está na hora de a gente começar a discutir a possibilidade de candidaturas independentes de verdade para superar essas máquinas burocráticas? Talvez essa barreira é que seja o problema. Enfim, a gente tem que entender de maneira mais profunda. Mas não, é muito mais fácil criar aqui algumas manchetes que parece que a sociedade paranaense é preconceituosa, quando não é. Quando não é. O Marco trouxe aqui, vamos lá, Londrina, mulher no segundo turno. Curitiba, mulheres no segundo turno, todas de forma muito competitiva. Ponta Grossa, 2 mulheres competindo no segundo turno. Câmara de Curitiba, mulheres bem votadas. Câmara de Londrina, mesma coisa. Talvez não seja o tipo de mulher que a academia goste, mas que eles olham pro Jessicão e daí o pessoal treme. Essa mulher não vale. Porque não vale. Não vale, entendeu? Porque não basta ser negro, não basta ser mulher, tem que rezar na cartilha. Então talvez por isso que esse tipo de manchete acabe brilhando tanto. Mas na prática a sociedade ela é bastante independente na hora de escolher. Enfim, que bom que mulheres estão disputando em grandes cidades e que bom que a sociedade escolhe independente do gênero, independente da cor. Ela tem buscado cada vez a competência ou a identificação. É disso que se trata numa eleição, não um momento da militância do Grêmio Estudantil. Olha só, e ainda falando de eleições, eu não posso deixar de falar aqui um assunto que não está no nosso roteiro, mas é um assunto que as pessoas estão debatendo, que é a nota do PT, Pedroso. O PT emitiu uma nota pública dizendo que foi mal nas eleições porque as emendas do Centrão irrigaram as campanhas. E eu fiquei curioso de ler, eu gosto muito de ler notas de partidos porque o poder real está aí, nesses conselhos invisíveis à sociedade. É ali que eles definem o que farão. E aí a nota anacrônica, cheia de termos, combater o neoliberalismo nefasto, essas coisas que cheiram aí a anos 90, aquela esquerda que não falava com ninguém, eles estão regredindo. Mas fora a questão da comunicação, me chamou a atenção a justificativa que o PT quer dar para a derrota acachapante que receberam nas eleições. No Paraná, vão dirigir 3 prefeituras. Em São Paulo, 3 prefeituras também. Então o PT está naufragando e eles não conseguem entender isso. E vamos lá, escuta, o PT recebeu alguns milhões de fundo eleitoral. O PT consegue recursos com a sua militância de maneira muito fácil. Aliás, o militante petista doa com facilidade para o partido e é uma liberdade que ele tem de fazer. Agora, falar que foram as emendas, né, para não entender que a sociedade não quer conversar com a esquerda, porque é assim, Pedro, vamos lá, eu muito escuto por aí, porque a direita se comunica melhor nas redes sociais. Se comunica melhor porque as pessoas estão abertas a conversar com a direita. E a esquerda fica com as ideias atrasadas, não se renova, não se recicla e fica agora chorando, dizendo que a culpa é do Central. E a nota é mentirosa, tá? Para quem acompanha o Jornal da Manhã, tá indo para o trabalho, tá levando o filho para a escola, tá em casa já, acompanhando, sendo bem informado, vou trazer a verdade aqui. Sabe qual é o ranking de emendas parlamentares? Sabe qual foi o partido que mais recebeu dinheiro de emenda parlamentar, Mark? O PT. Olha só. O PT recebeu 617 milhões em emenda parlamentar, o partido que mais recebeu. O segundo partido que mais recebeu foi o MDB, 450 milhões. Olha o degrau. E sabe o PSD, que foi o grande vencedor das eleições municipais? Recebeu 407 milhões. Ou seja, se o problema são as emendas, o PT recebeu 210 milhões a mais do que o PSD. Então, será que eles não estão sendo competentes ou eles estão usando a filosofia do Homer Simpson? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Enfim, é uma nota mentirosa que distorce a realidade, mas na prática é isso. Eles acusam os outros, talvez, daquilo que eles fazem. Agora 7h30. Repita. 7h30, rápido intervalo com o Direcional FM. A gente segue na live.